Então, eu acho que uma lei que previsse algo nesse sentido, assim, abstratamente, eu acho que essa lei seria inconstitucional. Mas, enfim, no Brasil de hoje, eles estão aceitando qualquer coisa, né, que seja conveniente, mas seria inconstitucional. Porque a lei, é o próprio conceito da lei. A lei, ela tem que ser geral e abstrata. A boa vontade especificamente do Alexandre de Moraes para que o Alexandre determinasse a redução da pena dele. Mas aí me explica, então a anistia constitucional e a dosimetria não é. Eu aprendi essas duas coisas aqui. Então, você é uma pessoa mais inteligente que eu. Por que, na sua opinião, os caras estão defendendo justamente a posição inconstitucional? Se aprova, digamos, passa a dosimetria, você não está dando mais razão para o Supremo derrubar o projeto? E pior, né? Não é nem só derrubar, na hora você vai precisar que o juiz valide, mais uma vez, funcione como uma nova instância. Então, vai depender da boa vontade do Alexandre de Moraes de novo. Você está considerando, Paulo, que eles estão querendo atuar, né? O legislativo está querendo atuar nos casos concretos, o que eu expliquei que não é possível. Assim, eu só considero possível se o legislativo atuar apenas na pena em abstrato. Então, eu não tenho certeza do que eles estão... Eu não vi nenhum texto ainda de pele da dosimetria para analisar se é como você está falando ou sobre como eu estou pensando aqui que seria o possível. Então, se for simplesmente reduzir as penas em abstrato, tudo bem. Agora, se for mexer lá na pena do seu João, CPF número tal, aí o legislativo não pode fazer isso. Então, é claro, se o legislativo fizer isso, aí com toda a razão, o STF teria que julgar inconstitucional, porque seria mesmo. Aí tem que ver. E se disser que é relacionado aos crimes do 8 de janeiro, dá para ter uma dosimetria específica para um fato? Nunca tivemos isso. Eu não vejo isso como possível. Porque o legislativo ele tem que prever situações em abstrato. Não é possível ao legislador atuar em casos concretos. Então, eu acho que uma lei que previsse algo nesse sentido, assim, abstratamente, eu acho que essa lei seria inconstitucional. Mas, enfim, no Brasil de hoje, eles estão aceitando qualquer coisa, né, que seja conveniente, mas seria inconstitucional. Porque a lei, é o próprio conceito da lei. A lei ela tem que ser geral e abstrata. Né? Não existe lei específica para um caso em concreto. A própria lei da anistia, né? Se for passar uma lei da anistia, ela tem que ser geral e abstrata, porque se referir, né, a um caso concreto ali, né, ao fato que aconteceu naquele dia ali específico. Não, tem que prever, olha, fatos desses moldes aqui que aconteceram entre o dia tal e o dia tal, aí podem ser anistiados, mas não pode se referir a um caso concreto específico. E, em todo caso, você teria nesse processo, nesse projeto fictício aí, não tentado, você ainda teria que voltar ao Supremo, o réu teria que voltar ao Supremo, digamos, o presidente Bolsonaro teria que voltar ao Supremo e contar com a boa vontade especificamente do Alexandre de Moraes para que o Alexandre determinasse a redução da pena dele. E a primeira turma toda. Porque aí a redução da pena no judiciário aí sim, a dosimetria. Então, isso aí só cabe ao judiciário, não cabe ao legislativo. Então, em caso do legislativo passar uma redução de penas em abstrato, todo mundo ainda vai ter que passar o pires lá no judiciário, no STF, para reduzir as suas penas. Então, ainda vai ter que contar com a boa vontade do judiciário. Muito interessante. O pessoal da produção aqui levantou para mim que a gente teve 48 anistias aprovadas no Brasil, 11 durante o Império e 37 durante a República. 37 durante a República. Realmente, assim, só vai deixar de valer para o Bolsonaro. Vai para todo mundo, menos o Bolsonaro. Além desse fator criminal, você tem o fator de pacificação social, né? E eu digo que o exemplo mais notável talvez tenha sido a anistia de 1979, que deu ao Brasil aí uns 40 anos de estabilidade no debate político, pelo menos, e em termos de liberdades individuais. Muita gente reclama comigo, fala, seu avô é que é o culpado pelo estado das coisas, que anistiou esses vagabundos, o Zé Dirceu e companhia. Agora a turma que vai fazer show lá
dizendo sem anistia, etc. Pergunta para você. Eu sou partidário dessa tese do Ponlon, que eu gosto muito, né? A gente tem dito, olha, política é a arte do possível. A gente está fazendo uma concessão. O correto seria a responsabilização individual de todos esses agentes públicos, etc. E a gente está fazendo uma concessão com essa anistia. Você acha que uma anistia de verdade em 2025 ia contribuir para a pacificação do Brasil? Uma anistia de verdade, sim. Infelizmente, não é o caso das anistias que já foram protocoladas, até agora, pelo menos que eu vi recentemente. Eu estudei todas as que foram protocoladas, inclusive por pessoas, né, da situação, e nenhuma delas contempla tudo que eu entendo que deveria contemplar. Então, eu espero que em algum momento algum deputado venha a propor algum novo texto. Mas, sim, acredito que se vierem com o que eu acho que, os requisitos que eu acho que deveriam ser contemplados, eu acho que pode haver um início de pacificação. O Brasil está muito contaminado, né? Então, a anistia seria o primeiro passo para a gente conseguir ter a perspectiva de poder voltar a respirar novamente. Então, assim, né, como eu falei, né, a própria origem etimológica da palavra, né, de amnésia, de esquecimento, eu acho que tem essa proposta, sim. E você citou que vários projetos já foram protocolados. Quantos, mais ou menos, você sabe, não? Olha, eu estudei mais ou menos uns 4 ou 5 do Senado, e da Câmara, eu acho que assim, de cabeça eu não lembro, mas acho que uns 15. Foi, assim, quase 20 projetos diferentes. Projetos diferentes, né, propostos por deputados diferentes, né, senadores diferentes, e são, a meu ver, assim, com todo respeito aos proponentes, né, o pessoal faz com toda boa vontade, mas acho que eles têm fragilidades que comprometeriam, assim, o futuro. Vamos falar sobre essas fragilidades. Esse momento é esse, tenho enorme curiosidade. Então, o projeto de anistia, eu entendo que ele não deve abranger apenas os presos do 8 de janeiro. Então, vários projetos da Câmara, não todos, mas vários deles, eu vi que se referiam exclusivamente aos fatos ocorridos no dia 8 e no dia 9 de janeiro de 2023. Com isso, eu acho que a gente já tem um problema aí. A perseguição no Brasil, eu chamo de ditadura judicial, iniciou em 2019. E como ficam aquelas pessoas, por exemplo, eu, você, Alan dos Santos, Daniel Silveira, as pessoas todas que perderam redes sociais, que tiveram contas bloqueadas, passaporte bloqueado, Luciano Hang, e milhares de brasileiros que sofreram a perseguição judicial antes de 2023. Eu ouvi um número parecido de 5.000 pessoas incluídas nos múltiplos inquéritos de milícias digitais, fake news, de alguma forma, investigadas, com petições, etc. Algo como 5.000 pessoas, entre todos os processos. Eu não conhecia número ainda, mas não é um número que me espanta, não, porque já temos aí 6 anos de ditadura. Ela não começou com o 8 de janeiro, né, com a prisão dos manifestantes do 8 de janeiro, de jeito nenhum. Então, alguns projetos, eles se referiam apenas aos fatos de 8 e 9 de janeiro. Então, eu acho que aí você já tem uma lacuna imensa, porque outras perseguições continuariam, por exemplo. Então, essa já é uma lacuna. E há diversas outras lacunas. Por exemplo, muitos servidores, até mesmo militares, perderam as suas funções, suas patentes, funcionários públicos perderam seus cargos em decorrência desses atos de persecução e também depois em decorrência do 8 de janeiro. Então, um projeto de anistia deve prever, como previu o projeto de 1979, a reintegração desses servidores. Teve gente que deixou o cargo por medo de perseguição, teve gente que foi perseguido, né, nas suas funções e perdeu seu cargo. Então, deve haver a reintegração desses servidores que perderam seus cargos por motivos políticos ou por motivações disciplinares, né, que escondem motivos políticos por trás. Então, tem que haver essa previsão. Outra coisa,
quem teve comércio prejudicado e teve que abandonar, de repente, o país. A gente tem aí centenas de refugiados, né, na Argentina, né, na América do Sul, teve gente que veio aqui para os Estados Unidos, enfim. Teve gente que teve que abandonar os seus negócios, abandonar seu comércio, e incorreu aí um monte de multa tributária, esse tipo de coisa. Então, todas essas multas que foram aplicadas em decorrência desse processo de perseguição política, elas devem ser multas também anistiadas. Então, tudo que decorreu dessa injustiça deve também ser anistiado. E vários outros requisitos, por exemplo, a reabilitação nos prontuários, tanto criminais como administrativos das pessoas. Não adianta simplesmente você dizer, você está anistiado, tá, pode sair da cadeia, pode voltar para sua casa, e você continuar ali com uma ficha corrida, com empregadores olhando ali a sua ficha. Isso aí tem que ser zerado também. A pessoa tem que retornar ao status quo ante. Então, qualquer prontuário deve ser reabilitado, tem que zerar ficha criminal, tem que zerar em relação aos atos políticos, obviamente. Se tem outras coisas lá, essas coisas vão ficar. Prontuários administrativos, não pode constar lá na ficha, lá, de repente, um servidor de uma prefeitura que incorreu aí foi preso no 8 de janeiro, não pode constar nada no prontuário dessa pessoa, tem que zerar tudo. A reputação dessa pessoa, eu sei que depois que você espalha as penas do travesseiro, é difícil você recolher tudo de volta, mas pelo menos tem que se buscar ao máximo no projeto de anistia, tentar retornar o quanto possível a reputação inicial daquela pessoa, antes dela ter sido presa, antes dela ter perdido tudo, ter se exilado, enfim. A gente tem que tentar pacificar isso ao máximo. E em matéria de reabilitação, restituição dos cargos, das patentes, enfim, eu não me recordo agora de ter visto nenhum projeto que fosse abrangente nesse sentido ou que sequer mencionasse esse tipo de coisa. Então, a gente precisa, sim, desse tipo de previsão. Tem que excepcionar, claro, casos de crimes graves, como homicídio, crimes de tortura. Aliás, tortura não precisaria nem mencionar na lei de anistia, porque a tortura ela já é excepcionada, ela é insuscetível de graça e anistia, né, como diz na Constituição. Então, tortura não precisa nem falar, porque ela já é excepcionada pela Constituição. Mas, por exemplo, os crimes de responsabilidade da Lei 1079, em outras palavras, impeachment de ministro. Isso aí vai depender dos termos da lei da anistia. Que pode ter uma lei da anistia que contemple, inclusive, essa responsabilidade administrativa, o impeachment, e pode ter uma lei de impeachment que excepcione isso. Eu acho que a lei da anistia ela deveria se referir apenas à parte criminal. Ou seja, o Alexandre de Moraes, tal, crime de abuso de autoridade, tá bom, meu amigo, tá anistiado também, mas o seu cargo você perde. Então, a questão do impeachment, eu entendo que deve ser excepcionada num projeto de anistia. Né? E as outras coisas não precisam mencionar, como, por exemplo, tortura, tal, porque isso aí já é excepcionado automaticamente. Né? Outra coisa que eu também não vi nesses projetos, tem que haver uma previsão de uma liberdade de expressão que resgate não só a liberdade de expressão, né, dos cidadãos em geral, mas que faça uma menção específica àquela liberdade de expressão dos parlamentares, porque a imunidade parlamentar ela foi implicitamente revogada no Brasil. Revogaram o dispositivo da Constituição que fala da imunidade parlamentar. Então tem que ter ali um dispositivo que contemple até aqueles parlamentares que tiveram redes sociais bloqueadas, para que isso não volte a ocorrer. A Carla Zambelli, eu acho que recentemente teve as redes devolvidas, mas isso é inadmissível no Estado de Direito, um parlamentar ter as suas redes sociais bloqueadas. Ele, mais do que ninguém, mais do que o cidadão que não é parlamentar, ele tem mais liberdade de expressão do que todos nós. O parlamentar tem mais. Então, esse tipo de coisa é inadmissível. É inadmissível para qualquer pessoa, mais ainda para um parlamentar. Então, tem que ter esse tipo de previsão também da imunidade parlamentar, né? Que isso aí acabou no Brasil. Outra coisa que eu também não vi nos projetos de lei que estão formalmente em tramitação, né? Pelo menos que você acessa lá do site da Câmara dos Deputados. Não prevê prazos para a implementação daquelas medidas ali previstas na anistia. Então, simplesmente, estão anistiados e acabou. Então, deixa
deixa tudo muito solto. Eu acho que um projeto de anistia tem que amarrar isso. Tem que, por exemplo, vou dar um exemplo, fica estabelecido o prazo de 30 dias para que as medidas aqui previstas sejam efetivamente implementadas. Por exemplo, chegou o advogado, saiu a anistia, o advogado entra lá com pedido no STF. STF aqui, saiu a anistia, o meu cliente se enquadra nesses requisitos, tais, então vocês têm 30 dias a partir de agora para implementar isso aqui. Ou seja, se tiver preso, solta, se tiver com medida cautelar, revoga as medidas cautelares, enfim, a coisa tem que retornar ao status quo ante em 30 dias. Se algum foi excluído, né, do seu cargo, da sua função, entra lá com um pedido administrativo, olha, essa pessoa, né, perdeu o cargo em relação a isso, então vamos começar aí os procedimentos para a sua reabilitação e reconstituição ao seu cargo. Tem que ter um prazo para as pessoas envolvidas, os agentes envolvidos, começarem a se movimentar para restituir essas pessoas à sua situação anterior.